Bom dia, irmãos. Coloque em pé, vamos fazer uma oração nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças nesse instante, pedimos a tua bênção sobre essa aula, que o teu Espírito Santo nos ajude para que nós possamos aprender a tua santa palavra, Senhor, praticá-la para a glória do teu nome. Senhor, te agradecemos por esses dias todos que temos estudado a tua palavra. Te peço que a mensagem do livro do Apocalipse, Pai, fique gravada em nossos corações para que nós estejamos atentos, sejamos fiéis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração e súplica que dirigimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, chegamos ao fim do estudo, né, irmãos? Não é um estudo exaustivo, né? Há muitos trechos aí do livro do Apocalipse que nós estudamos de forma breve, mas o importante é que a gente tenha conseguido captar o conteúdo da mensagem, qual o teor da mensagem que João estava passando para aquele povo quando ele escreveu o Apocalipse. Qual é o conflito por trás do livro do Apocalipse? A adoração do Cordeiro e a adoração da besta. Esse é o grande conflito. Isso tem que fazer sentido para nós hoje, como fez sentido para eles naquele momento. E tem que nos encorajar a buscar uma vida de obediência coerente com a palavra de Deus. Semana que vem nós vamos fazer uma revisão geral disso, né? Então nós vamos revisar pelo menos as perguntas, né? Todas as perguntas, foram 50 e tantas. E eu queria que vocês tivessem trazido perguntas para mim, dúvidas de vocês para eu responder. Vocês não trouxeram, né? Provavelmente. Então vocês podem me mandar essa semana no WhatsApp. Podem mandar lá no privado, no WhatsApp para mim, para eu estar respondendo semana que vem. Tá bom? Eu vou falar isso depois no grupo lá da igreja, eu vou comunicar de novo, mas pastor, eu não entendi por que o cavalo tem quatro cavalos tem 4 torres. Faz essa pergunta, a gente vai responder semana que vem, né? Eu não entendi por que cada ser vivente tem a cabeça de um animal diferente, por que um é boi, outro é homem, outro é leão, outro é águia. Vamos perguntar. Ou então pode ser uma pergunta que não tenha sido abordada durante o estudo, uma outra curiosidade a respeito do fim do mundo, da vinda de Jesus, do Apocalipse, do anticristo, da besta, do arrebatamento, da ira de Deus, etc e tal. Você tem, manda para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Acho que é impossível vocês não terem dúvidas sobre o Apocalipse. Não porque o estudo aqui não tirou essas dúvidas, é porque é um assunto muito intrigante que a nossa cabeça fica ali imaginando coisas, tem que ser perguntada, tá? Para a gente dirimir essas dúvidas. Em maio nós vamos começar uma escola bíblica, uma outra revista, e aí semana que vem eu já falo para os irmãos, quem quiser a revista, para a gente providenciar, fazer ela, encadernar, e quem quiser o PDF também para fazer ela. Revista, o assunto da revista é doutrinas inegociáveis. Doutrinas inegociáveis. Então, são as lições a respeito de doutrinas que são fundamentais para nós batistas e fazer uma comparação entre o que a Igreja Batista afirma a respeito dessas doutrinas e qual é o senso comum, aí, a opinião popular a respeito delas e tratá-las, como o próprio estudo sugere, né, de forma inegociáveis. Aí. É a próxima revista que nós vamos estudar. Eu também já estou preparando, depois dessa revista, estudarmos a respeito do tabernáculo, tá? É um tema também bastante interessante, tanto quanto esse que nós estudamos no Apocalipse, e já é o próximo estudo que eu pretendo tratar com vocês. Então, vamos se preparando aí para a semana que vem, as perguntas, me mandem no WhatsApp, se preparando para a revisão. Depois, no dia 28, nós vamos ter uma gincana, tá? E sobre essa revista do Apocalipse, vai ser todas essas perguntas que nós estudamos esses dias.
E aí em maio nós começamos a outra revista sobre doutrinas inegociáveis. A revisão da aula passada aqui, então nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus, né? Nós até mencionamos que existem diversas opiniões a respeito da natureza e do propósito da vinda de Jesus, né? Quanto ao milênio. Mas uma coisa que nós afirmamos é, independente dessas visões a respeito do propósito e da natureza da vinda de Jesus, se ele vem para trazer os novos céus e nova terra, se ele vem para trazer o milênio e depois os novos céus e nova terra, independente dessas visões, uma coisa é certa, ele vai voltar. E isso todas as opiniões afirmam e nisso todos nós concordamos. Depois nós falamos do castigo do anticristo e do falso profeta. Eles vão ser castigados onde, como, quando? Na vinda de Jesus, o anticristo e o falso profeta vão ser imediatamente lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Existem duas palavras que nas nossas Bíblias em português são traduzidas por inferno. Uma delas é Hades, né, no grego. E ela é o inferno onde a alma fica logo após a morte. O ímpio morre e vai para o Hades. Ali é um lugar de sofrimento, mas não é o destino final deles. A gente compara isso como se fosse, por exemplo, um detento. Ele foi preso, ele é levado para a cadeia, né? E quando ele é julgado é que ele vai para o presídio, para a penitenciária. Então o Hades é uma espécie de cadeia, é um estágio intermediário do estágio final. É diferente da ideia romana de purgatório. O purgatório é um lugar onde as coisas podem mudar. Na doutrina romana, a alma que vai para o purgatório, ela pode purgar ali o seu pecado e acabar indo para os novos céus e nova terra na ressurreição. A Bíblia não ensina nada sobre o purgatório. A Bíblia ensina que a forma com que a gente encerrar essa vida aqui é o que vai ditar o destino eterno das nossas almas. Então, quem for para o Hades, definitivamente vai para o lago de fogo e enxofre na ressurreição. E quem for para o céu, ou para o seio de Abraão, ou para o paraíso, também necessariamente vai ir para os novos céus e nova terra no juízo final. Tá bom? Então é bom vocês entenderem isso. O Hades é o inferno, mas não é o destino final. Tá? O que a gente chama de inferno mesmo é o lago que arde com fogo e enxofre. Até o próprio Hades vai ser lançado dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Pastor, é um lago literal, é um lago como se fosse uma boca de um vulcão ardendo em lava? Não, é uma linguagem simbólica para descrever o que é aquilo. Você imagina se você cair dentro da boca de um vulcão, deve ser nada agradável, né? Deve ser pouco doloroso. Então é isso que a expressão quer comunicar, a intensidade, não exatamente, literalmente, vai ser uma piscina de lava, tá? Mas, só para vocês terem uma ideia, o anticristo e o falso profeta, quando Jesus vier, já vão ser os dois, e aquilo que eles representam, lançados no lago de fogo e enxofre. Os adoradores do anticristo e os seguidores dos falsos profetas, né, que o Apocalipse chama de adoradores da besta, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre? Não, eles vão ser mortos à espada, né, mortos. Os corpos deles vão ser, o texto diz, vão ser comidos pelas aves. Isso é uma cena de batalha, né, sangrenta, de morte sangrenta, e a alma deles vai para o Hades. Só no final do milênio é que esses mortos vão ser ressuscitados, julgados e lançados também no lago de fogo e enxofre. E nós, cristãos, na vida de Jesus, vamos ser ressuscitados, e os que estiverem vivos vão ser transformados no corpo de glória, né? Então, primeiro a ressurreição dos justos, depois a ressurreição geral dos ímpios e o julgamento deles, tá bom? Nós falamos da inauguração do milênio, né? Jesus, do ponto de vista mais antigo, mais histórico, ele vem inaugurar o milênio, né? Existe o ponto de vista que diz que o milênio é feito pela igreja e Jesus vem após o milênio. Existe o
ponto de vista de que o milênio é um período simbólico desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Mas o ponto de vista mais histórico, mais antigo, que permeia inclusive o pensamento judaico a respeito do fim do mundo, é que Jesus, o Messias, vem inaugurar o milênio. Então, quando Jesus vier, vai começar um período de paz e prosperidade na terra, preliminar ao estágio transcendente, espiritual de novos céus e nova terra. Nós falamos das bodas do Cordeiro, que é o encontro de Cristo com a sua igreja. Então, nessa vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, dos justos, e a transformação dos crentes vivos, vai acontecer as bodas do Cordeiro. A igreja vai se encontrar com Jesus nos ares, e provavelmente a cena da vida de Jesus montado no cavalo branco com exércitos após dele, provavelmente são os santos ressuscitados, a igreja, né, os crentes que vão vir acompanhar Jesus nessa sua vinda aí. Beleza? Dito isso, eu coloquei aqui, não sei se dá para ver bem, um infográfico aí com as 4 opiniões a respeito da questão do milênio. A primeira lá em cima é os pré-milenistas pós-tribulacionistas. É aquilo que eu concordo. Eu acredito, ali a cruzinha é a morte de Jesus. Então, durante esse período da cruzinha até a segunda vinda, nós teremos a grande tribulação. Depois da grande tribulação, Jesus vem fazer a intervenção escatológica dele. Ele vem intervir na situação do sofrimento do seu povo. E ele inaugura o milênio. Tem ali uma faixinha cinza ali, ó. Inaugura o milênio. Depois do milênio, que é um período de paz e prosperidade na terra, nós temos o juízo final, e aí novos céus e nova terra. Os dispensacionalistas, eles acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação. Então eles colocam mais um evento ali. Então tem a morte de Cristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, então a segunda vinda, o milênio e o juízo final. Eu não concordo com essa opinião, porque nós vimos diversas vezes no próprio livro do Apocalipse que a igreja estará presente durante a grande tribulação e talvez até durante a ira de Deus, a punição de Deus sobre os ímpios também. Depois nós temos o pós-milenismo. Então o pós-milenismo afirma que depois da morte de Cristo, a igreja vai avançar até que a igreja vai dominar todas as esferas da cultura, da arte, da política, da economia. A igreja vai reinar literalmente na terra. Isso é o milênio, e depois disso, Jesus vem e acontece o juízo final, novos céus e nova terra. E no amilenismo, não acontece nada disso literalmente, é tudo simbolicamente. Então, a grande tribulação no amilenismo já está acontecendo, porque já acontece desde o passado, e ela vem acontecendo em cada momento que a igreja é perseguida. Satanás no amilenismo já está amarrado, porque ele foi derrotado na cruz, então ele já está preso, e a igreja já vive o milênio, porque a igreja já reina com Cristo, né? Porque Cristo já é o nosso rei, nós já pregamos o reino de Deus, então nós já reinamos espiritualmente com Cristo, só restando então nós aguardarmos a segunda vinda e o juízo final. As posições aí a respeito disso. Então hoje nós vamos falar sobre o milênio, sobre a Nova Jerusalém e sobre a consumação dos séculos, tá bom? Daí as 4 perguntas da lição de hoje. Vamos lá para a página 60 e para o capítulo 20 de Apocalipse. Página 60 da revista, Apocalipse 20. Irmãos, como eu disse, né? O estudo é panorâmico, é breve, nós não estamos nos detendo versículo a versículo. Em breve, não sei quando, porque agora que é a hora que eu acabar de pregar o Evangelho de João, talvez eu pregue uma série no Antigo Testamento, né? Ainda não preguei nada do Antigo Testamento para vocês, mas em breve, no futuro, eu vou fazer uma série de exposições no Apocalipse. Aí nós vamos ter umas 40 semanas, domingo a domingo, para analisar versículo a versículo.
40 semanas acho que não, tá? Mas bastante semanas. Mais de 22, né? Porque esse livro tem 22 capítulos. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Abre aí. Eu vou ler aqui com vocês. Até o versículo 6. Depois é interessante que vocês leiam capítulo 20, 21 e 22. É o restante do livro aí. Nós não temos tempo aqui para fazer essa leitura, mas façam vocês depois, tá? Apocalipse 20, versículos 1 a 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se acabem. Depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foram-lhe dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam um sinal em suas testas, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Daqui em diante, nessa última lição, tanto a revista quanto eu, irmão, vamos assumir um ponto de vista pré-milenista, aquele primeiro que eu mostrei lá em cima. Inclusive, se vocês tiverem dúvida, pastor, como é que o amilenismo entende o que nós estudamos na última lição? Como é que o pós-milenismo entende? Então, isso é pergunta para vocês fazerem para eu responder semana que vem, porque hoje eu vou me deter somente no pré-milenismo. Nós vamos tratar o milênio como um evento futuro, inaugurado pela vinda de Cristo, e nós vamos entender a natureza e o propósito desse evento, tá bom? Então vamos lá para a página 60 da revista Milênio e a Nova Jerusalém. Esta é a última lição. Com ela encerramos o maior repertório de revelações bíblicas sobre o céu e o final dos tempos. É certo que o livro não é de fácil compreensão. Mesmo assim, devemos nos debruçar sobre seus ensinos. Em algum momento, uma mensagem ou outra, se em algum momento uma mensagem ou outra nos escapar, continuemos mesmo assim. Não precisamos entender tudo para nos alimentar espiritualmente do Apocalipse de João. Então, o autor assume aqui que nós não precisamos entender cada pormenor, né? Há uma opinião, uma ideia sobre quem é a mulher montada na besta. Há outras. Não precisa eu saber com certeza se é isso ou se é aquilo, para eu entender que a mulher ali representa uma igreja que está apóstata, uma igreja que está desviada, que está traindo o seu esposo, né? Existe uma besta, né? É um poder político, ele é um reino, também, né? Diz que são reis, seus chifres, suas cabeças representam reinos. Eu não preciso saber se essa besta é o Barack Obama, se essa besta é o presidente da ONU, se essa besta é o primeiro-ministro não sei de onde, se a besta é a Dilma. Eu não preciso saber dessas coisas para saber que eu preciso adorar exclusivamente a Jesus. E se algum poder político, estatal, me pressionar a negar a minha convicção por qualquer vantagem comercial, profissional, financeira, para cercear minha liberdade, para me expropriar meus bens, eu preciso manter fiel ainda que me custe a vida. Essa é a mensagem. Saber quem é a besta é secundário. Saber o que ela faz é primário. Ela vai fazer os crentes, ela vai tentar fazer os crentes negar a sua fé, pressionando eles com tribulação. Isso já acontece em lugares do mundo. Então nós precisamos estar atentos a esse aspecto, tá? Então, dá para seguir em frente mesmo que a gente
tenha deixado escapar um ou outro detalhezinho geral. Então, se eu quero fazer essa pergunta, eu até tinha feito uma, porque na época que a gente era católico, você ia falar muito que a besta seria o Papa, né? 666. Então, essa que era a pergunta que eu ia fazer. Né? Eu até comentei aqui, quando nós falamos da besta, que isso é uma das opiniões, de que a besta é o Papa, não um Papa especificamente, mas o papado. Então quem tiver no papado é a besta, né? Isso é uma das opiniões, né? Então, por exemplo, lá no século XVI, durante a Reforma Protestante, os anglicanos, os batistas, anabatistas, presbiterianos, reformados holandeses, luteranos, eles afirmavam que o Papa era a besta, né? Porque o Papa estava sentado no trono de Cristo, usurpando o trono de Cristo, então automaticamente ele seria besta. Isso é uma das opiniões, é aquela história, é o Papa, é o Obama, não interessa. Esse Papa que está agora atualmente, ele é bastante inclinado para o ecumenismo, bastante inclinado para uma relação interreligiosa ecumênica. Então pode ser sim, nós temos que estar atentos aos sinais. Se de repente ele promover uma perseguição, seja física, seja ideológica, aos cristãos que quiserem adorar exclusivamente a Jesus, é um sinal de que se ele não é o anticristo, ele está relacionado a esses eventos. Porque nós também assumimos que a besta não é o anticristo, a besta é o governo, é o reino do anticristo. Então, o anticristo é uma pessoa que vai estar relacionada com esse governo, que é a besta. Então, pode ser que, de repente, o Papa não é o anticristo, mas o Papa participa do governo do anticristo, entendeu? E ele financia, patrocina, apoia, etc. E ele é relacionado ao mundo inteiro, né? Sim, lógico. A diferença do Papa com o Obama é que o Obama só era respeitado nos Estados Unidos e nos países amigos dos Estados Unidos. O Papa não. O Papa ele consegue ir na Síria, no Iraque, no Líbano, lugares onde qualquer pastor que for é morto, preso, etc. Então o Papa goza de um prestígio como representante da cristandade que nenhum outro tem. Então ele tem muito mais potencial de ser uma figura escatológica dessas do que o Silas Malafaia, por exemplo. Né? O Silas Malafaia pode ser outro tipo de besta, mas não a besta do Apocalipse. Faça essas piadinhas, Mariana não gosta. Então, seguindo aqui, gente. Ainda bem que pouca gente assiste essas aulas no YouTube. Se tivesse um pouco mais de alcance, eu não poderia falar essas coisas. Né? Mas se está lá no YouTube, é mais para quando você falta, você assistir do que para outras pessoas de fora assistir. Né? Inclusive os sermões eu publico no YouTube, não é para ter alcance nacional. É para quando você faltou, que você ficou doente, que você teve que viajar, você assistiu o sermão lá e você não perdeu o que está sendo falado na igreja, tá? Mas essas coisinhas, às vezes, quando é bom lá descontraída, né? Às vezes, a besta é 666, né? Mas a gente conhece muitos 333, né? Que é meio besta só. Então vamos lá, reino milenar. Começou o milênio aqui, hein? Jesus voltou, mas ainda não chegou ao fim. Um período interino, um período intermediário, um período passageiro aí, de paz foi estabelecido. Um anjo desce do céu, prende o dragão, que é o diabo. Nenhuma outra obra do Novo Testamento falou desse período de vitória interina. Então, o Novo Testamento não fala do milênio, a não ser no Apocalipse. Só o Apocalipse fala do milênio. Por isso, uma grande dificuldade da gente determinar o caráter, o propósito e o momento que ele acontece. Por isso tem aquelas 4 opiniões. Porque só o Apocalipse, só o capítulo 20 fala a respeito desse período. Tá? Porém, a gente não vive só do Novo Testamento, né? Então vamos lá. Só o Apocalipse fala do Novo Testamento. A noção de tempo de felicidade que precederia o último julgamento é encontrada em antigos textos judaicos, inclusive no Antigo Testamento, né? Nas profecias. Entretanto, apenas João fala especificamente de 1000 anos. Se o dragão foi expulso por Miguel do céu para a terra, lá no passado, né? Agora ele é novamente expulso,
só que desta vez para o abismo, para o inferno. Somente após o milênio, Satã é libertado, reúne um novo exército e marcha outra vez contra o acampamento do povo de Deus. Entretanto, cai fogo do céu e derrota todo o exército adversário. Mais uma vez a batalha é vencida sem conflito e Satanás é jogado no lago de fogo e enxofre. Irmãos, Satanás, quando for liberto no final do milênio, ele não vai sair literalmente com um exército como se ele fosse um general. Mais uma vez, uma linguagem pitoresca do Apocalipse para demonstrar a fúria que Satanás vai estar, porque a igreja está ressuscitada, glorificada com Cristo no milênio. Então, muitas pessoas levam ao literal isso e acham que Satanás vai reunir um exército literalmente para fazer guerra literalmente. Primeiro, Satanás é um ser espiritual e imortal, né? Então, como é que ele vai fazer guerra com nós que vamos estar ressuscitados e transformados num corpo de glória imortal? Então isso é uma linguagem simbólica para descrever a última tentativa de Satanás contra a igreja. Já argumentei na lição anterior que os primeiros leitores do Apocalipse entenderam o milênio como a descrição de um período histórico na Terra, então um milênio real. Havia antecedentes dessa expectativa entre alguns judeus, o que significa que a esperança não era uma coisa nova para eles. Então, ninguém veio inventar o milênio, né? O milênio, a ideia de milênio já existia, somente não havia uma menção a respeito de 1000 anos. Mas nós vamos ver também daqui a pouco o que significa essa palavra 1000 anos aí. Formalmente, o milênio é um período de tempo entre a volta de Jesus e o juízo final. Evento que marca o fim da história e a instauração de uma realidade puramente transcendente. Então, depois do juízo final, tudo vai ser espiritual. Aí não vai ter árvore, não vai ter comida, não vai ter, nada disso. No milênio pode haver muita coisa material ainda. Pode ser que a gente esteja aqui na terra, fazendo algo aqui na terra, pode ser que tenha roupa para vestir, pode ser que tenha comida para comer, banheiro para usar. Mas depois do juízo final, nos novos céus e nova terra, é uma realidade totalmente transcendente. Aí qualquer noção de materialismo vai ter acabado, certo? O milênio então é um parênteses entre a intervenção de Deus e o retorno do Cordeiro e o final da história. No contexto judaico, esperava-se que o próprio Deus, ou o ungido dele, o Messias, reinasse durante esse período na terra. Seria um período em que se cumpriria as profecias de paz e prosperidade para toda a humanidade previstas em Isaías e outras passagens. Então, lembra que tem aquela passagem dos profetas que diz que o boi vai pastar com o leão, a criança vai brincar na toca da serpente. Aí lá no panfletinho da Testemunha de Jeová eles fazem isso acontecer de verdade, né? A menininha penteando a juba do leão. Então, isso não é literal, mas o simbolismo comunica alguma coisa. Qual a realidade que dizer o boi e o leão vão pastar juntos? Significa que corintianos e palmeirenses vão andar de braços dados. Significa que coxinhas e petralhas vão abraçar-se e chamar-se de irmãos. O leão e o boi, os dois inimigos naturais, vão ser irmãos e pacíficos. Então, durante o milênio, não vai mais existir essa briga de classes que existe hoje. Hoje tudo, principalmente no Brasil, tudo é fla-flu. Ou você é petralha ou você é coxinha, ou você é bolsominion, ou você é Lula tá preso, babaca, sabe? Sempre ou você é fla ou você é flu. E na igreja as coisas não são assim. Jesus tinha um intelectual, que era o Judas Iscariotes, e tinha um ignorante pescador, que era o Pedro, junto. Jesus tinha o Simão Zelote, que era um petralha, e tinha o Levi, que era um publicano, que era um coxinha. Os dois estavam juntos, os dois eram apóstolos de Jesus. Então, a igreja não tem esse partidarismo, sabe? Essas tensões não podem acontecer. E no milênio, qualquer resquício de tensões que ainda existe na igreja, porque existe, né? Tudo isso vai ser posto um fim nisso, tá? Por que um parênteses, então? Por que tem que haver um momento intermediário antes do estágio definitivo?
O Apocalipse não responde, ele não fala por quê, ele só fala que vai ter. Talvez porque o povo de Deus sofreu na história, a justiça divina demanda a recompensa também dentro da história, antes de encerrá-la com o juízo final. Lá em Romanos 8, Paulo fala que a criação geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a terra geme aguardando o milênio, quando a própria terra, a natureza, vai ter paz. Então, quando tem um tsunami, um terremoto, uma enchente, quem causou isso? Nós é que estamos causando desequilíbrio na natureza. E a natureza responde como? Responde por meio de catástrofes, de deslizamentos. Quem que vai construir casa no morro, no barranco? É Deus? Não, é o homem. Por quê? Por causa de uma injustiça social, por causa de uma segregação, uma marginalização? Sim. Mas isso traz consequências, aí uma chuva forte, um deslizamento, morre gente inocente. No milênio essas coisas não vão mais existir. Então, eu particularmente sou de uma opinião de que no milênio nós vamos ficar consertando o planeta Terra. Vai ficar até um pouco parecido com os quadrinhos lá no Testemunho de Jeová, só que sem as crianças penteando os leões. Nós vamos ter uma sociedade justa, sustentável, quase um Partido Verde. Coisinhas bem certinhas, bem alinhadas, mas assim, nós vamos ter uma sociedade, uma comunidade justa, sustentável. Por quê? Porque não vai ser nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem o Obama e nem o Trump, vai ser Jesus que vai reinar com a igreja durante 1000 anos, e nós vamos ser os seus ministros. Então a terra finalmente terá paz e prosperidade, como era lá na criação. Então, o objetivo do milênio, no meu ponto de vista e desse autor aqui, é restaurar aquela harmonia e perfeição que havia na criação antes da queda. Por isso que nós falamos que precisa haver esse período de tempo, para a terra ser restaurada, porque ela está gemendo, aguardando a nossa ressurreição. Se quando a gente fosse ressuscitado e transformado, ela explodisse, e a gente fosse viver só no céu, quer dizer, ela estava gemendo pelo quê? Gemendo para deixar de existir? Não, ela estava gemendo para ser restaurada, E aí ela vai ficar bonitinha, vai ter paz, harmonia, vai ter tudo legalzinho para nós, tá bom? E aí depois Jesus vem, o mundo acaba e nós vamos viver nos céus para sempre. Quanto tempo durará o reino do Messias na terra? O Apocalipse fala em 1000 anos. Mas esse número não é definido. Entendemos o termo milênio, é uma expressão que indica um período grande de tempo, não necessariamente 1000 anos literais. Então, quando você vai lá na lotérica, você fala, tinha 1000 na minha frente. Nossa, quer dizer que tinha 999 mais um na sua frente? Não, quer dizer que a fila era muito grande e 1000 é um número de exagero. Pelo amor de Deus, eu fui fazer um não sei o que, fiquei esperando 500 na minha frente. É um número de exagero, isso é uma figura de linguagem, a gente chama de hipérbole, é um exagero. Então, milênio quer dizer que é um tempão, não quer dizer que são 999 anos mais um. Milênio quer dizer um tempão, Cristo vai reinar um tempão na Terra. Por isso que a opinião dos amilenistas também é plausível, porque o milênio dos amilenistas dura quanto já? 2019 anos, Então, se não é um tempo literal, é só uma expressão de exagero, pode ser. Mas se Jesus vier e reinar 10 anos, pode ser um milênio. Você imagina, 10 anos de Jesus reinando na Terra é muito mais do que 2000 anos de qualquer governante desse mundo. Mas então o milênio aqui fala de um período exagerado, grande de tempo. Quem estará no milênio? A leitura escrita em Apocalipse 24 fala apenas nos que morreram martirizados pela besta ou em perseguições. Teologicamente, entretanto, a partir de elementos de outros textos bíblicos, é sensato afirmar a ressurreição de todos os crentes e não somente dos que foram martirizados. Então, no milênio não vai ter ímpios, incrédulos, somente a igreja. Aí alguém vai me perguntar assim, pastor, a igreja vai estar no milênio? Sim. E os judeus da velha aliança? Não sei. Pode ser que os judeus da velha aliança, os justos,
ressuscitem na ressurreição geral, sejam salvos e os ímpios sejam condenados. Pode ser que a primeira ressurreição seja exclusiva para aqueles que participam da nova aliança apenas, só a igreja de todos os tempos, né, desde os apóstolos até nós, no dia atual, mas só a igreja. Aí, Abel, Sete, Noé, todos aqueles justos, até João Batista, ressuscitem somente na segunda ressurreição, sejam salvos, recompensados, mas só na segunda ressurreição. Vocês entenderam? Então pode ser que na primeira ressurreição, antes do milênio, ressuscite só a igreja. Aí vai acontecer o milênio, aí vai ressuscitar todo mundo, ímpios, né, maus e bons. Os bons da velha aliança e os maus de todos os tempos. Aí os bons da velha aliança vão entrar no gozo conosco, vão participar da vida eterna conosco, que éramos a igreja, já estávamos glorificados, e os ímpios vão ser lançados no lago do fogo e enxofre. Então fala somente dos justos na primeira ressurreição. Os incrédulos, esses não participam do milênio na terra. Durante o milênio continuarão no mesmo lugar de sofrimento que estavam antes do milênio, que é o Hades, que é o lugar onde as almas ficam aguardando o juízo final. Após esse período, ressuscitarão para o juízo final. Em termos sintéticos, então vamos tentar resumir o trem aqui. O milênio será um período histórico posterior à volta de Jesus, quando o povo de Deus ressuscitará para reinar com ele na terra durante um longo período de tempo. Após o milênio, Satanás será solto e organizará uma derradeira oposição ao Cordeiro de Deus. O exército que se levantará não será formado de pessoas, já que os incrédulos morreram, né? Já não haverá mais incrédulos durante o milênio, mas de figuras demoníacas que ele trará de nações dos quatro cantos da terra. É uma expressão usada em fontes judaicas para falar do lugar de origem dos demônios. Como fez com a besta, Jesus derrotará a todos sem necessidade sequer de enfrentamento. Cai fogo do céu e destrói os seres demoníacos. Então, também essa batalha não é uma batalha literal. Não, Satanás não vai vir com um monte de capetinha atrás dele e Jesus com um monte de crente atrás dele, uma batalha. Não, significa que no final do milênio, quando Satanás for solto, ele vai se enfurecer contra o povo de Deus, ele e todas as hostes malignas, todos os demônios, vão se enfurecer. E nesse momento Jesus já vai lançá-los no lago de fogo e enxofre. A expressão caiu fogo do céu e destruiu Satanás e todo o seu exército, é uma expressão para dizer que ele foi derrotado e vai ser lançado no lago do fogo e enxofre. Então, é um momento de tempo muito rápido, né? Acabou o milênio, vai começar o juízo final, Satanás, ele vai aceitar perder agora de uma vez por todas? Não, ele vai espernear, né? É igual a barata, quando você mata ela, ela fica lá esperneando, ela sabe que ela não tem mais chance nenhuma, mas ainda fica lá esperneando. Satanás é a mesma coisa, ele sabe que ele está derrotado, mas ele vai espernear até o último momento. Então vamos lá, juízo final. Apocalipse 20, do 11 ao 15, fala do juízo final, um momento em que todos os seres humanos serão julgados. Todos os seres humanos, grandes e pequenos, todas as pessoas, ímpios e justos, todos vão ser julgados. Nós que somos justos, justificados pela fé, vamos ser julgados, e os injustos e ímpios, incrédulos, também vão ser julgados. O camponês e o rei, ricos e pobres, grandes e pequenos, todos vão passar pelo juízo final. Ok? A Bíblia esclarece, contudo, que a salvação ou a perdição são definidos durante a nossa vida. O juízo final, posterior ao milênio, não mudará o status espiritual de qualquer pessoa. Quem estava salvo com Cristo, com Ele continuará salvo. Quem estava perdido longe de Deus, sem Ele continuará perdido pela eternidade. A função desse juízo parece ser muito mais para definir galardões, definir recompensa do que qualquer outra coisa, já que está relacionado com a prática de obras.
Então a Bíblia fala que foram abertos os livros e os homens, grandes e pequenos, foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. E aí a pessoa fala assim, que livros? Como se as coisas que eu pratiquei estivessem sendo registradas num livro. E aí o livro do Tiago vai ser aberto lá e eu vou ser julgado de acordo com as coisas que estão no meu livro, você tem o seu livro no céu. Não, os livros são esses daqui, ó. Nós vamos ser julgados de acordo com o que está escrito nesses livros. Certo? Então os livros são esses. E abriu-se o livro que é o livro do Cordeiro. E aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida do Cordeiro foram lançados para sempre no lago que arde fogo e enxofre e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Vocês lembram qual que era o livro da vida do Cordeiro? Fazia tempo que ele não era mencionado no Apocalipse. Lembram? Ele é o livro selado com 7 selos. Começa a história lá. Os selos são rompidos, rompe o 7º selo, então você abre e quem não achar-se inscrito dentro do rolo do livro, que é o livro da vida do Cordeiro, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ok? A função desse juízo então é para recompensar e não para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso já estava definido. A Nova Jerusalém. A partir de então, o visionário se dedica a narrar a cena da Nova Jerusalém. Na maior parte, é uma enorme descrição de uma cidade transcendental, ou seja, uma cidade que não é desse mundo, que não é dessa realidade, não é dessa matéria. João vê a noiva do Cordeiro e a descreve com grandes detalhes. A Nova Jerusalém, vista como noiva, é uma figura que se refere à igreja, a noiva do Cordeiro. Portanto, a Nova Jerusalém é a própria igreja do Cordeiro, o povo de Jesus, o povo que Jesus comprou com seu próprio sangue e os constituiu reino e sacerdócio. O texto diz que Deus habitará com esse povo, não haverá mais separação entre Deus e os seres humanos. Então a Nova Jerusalém não é também uma cidade literal como Vera, com casas, ruas, uma prefeitura. A Nova Jerusalém também não é uma cidade literal. A Nova Jerusalém é uma linguagem simbólica, pitoresca do livro para descrever a igreja. A Nova Jerusalém é a igreja, é a noiva do Cordeiro. Dizer que a Nova Jerusalém desceu do céu para Deus habitar com ela para sempre é o mesmo que dizer que a igreja finalmente, depois do juízo final, aparece em definitivo com Deus. Por isso que esse estágio também já é um estágio transcendental, um estágio espiritual, um estágio de vida celestial, que já não vai ter nada de material, nada de físico, nada dessa natureza que nós conhecemos. Então, além disso, não haverá sofrimento, as lágrimas e o pranto, bem como a morte e o luto suportado pelos cristãos durante as tribulações, ou a grande tribulação, não existirá. Eles fazem parte das primeiras coisas que já passaram. Deus é o único responsável pela nova realidade. Depois de descrever como será o novo mundo, onde os salvos de Cristo habitarão, João apresenta o responsável por tudo isso. É o que está assentado no trono. No Apocalipse é sempre Deus que está assentado ali. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Lembrando que Deus não é só o Pai. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente lê Deus está sentado no trono, Deus viverá para sempre com a igreja, a gente é induzido a pensar somente na pessoa do Pai. Quando a Bíblia quer referir-se ao Pai, ela vai chamar de Pai, né? No Novo Testamento principalmente. Quando ela quer referir-se ao Pai, né? Nas cartas de Paulo tem hora que ele fala Cristo, Espírito de Cristo, o Pai, o Espírito Santo. Ele vai falar de quem ele está se referindo. Quando ela falar Deus, é sempre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para a gente separar uma pessoa da outra aí. Isso quer dizer que tudo que aconteceu, tem acontecido e acontecerá desde o começo até o fim, está sob as mãos poderosas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Nova Jerusalém tem a presença de Deus. A cidade é um cubo, tem comprimento, largura e alturas iguais. Se antes Deus se manifestava somente no Santo dos Santos, apenas para o sumo sacerdote,
agora na Nova Jerusalém ele se manifesta em toda a cidade do mesmo modo. Por isso que eu quero estudar com vocês mais para frente o tabernáculo, para vocês entenderem um pouco dessa linguagem que aqui no Apocalipse foi comentado sobre o templo de Deus celestial. Aí nós vamos estudar o tabernáculo, né, que era o templo do pessoal quando eles estavam no deserto, para nós entendermos um pouco a respeito também dessas comparações, tanto do Apocalipse como do Novo Testamento em geral, como o tabernáculo dos tempos de Moisés. Este novo mundo é precioso. A cidade é a noiva do Cordeiro, ou seja, é o povo de Deus. Isso significa dizer que todas as pedras preciosas alistadas ali, bem como a cidade de ouro puro, não são realidades literais, mas símbolos para falar da igreja de Jesus. Para Deus, seu povo é tão precioso como o ouro, ou como as pedras mais belas e preciosas que existem. Afinal de contas, Jesus pagou um alto preço para formar esse povo. Então lá vai dizer que as ruas são de pedras, muros de pedra, né? Isso não é literalmente também, isso apenas significa que é algo precioso, algo valioso, mais valioso do que a gente pode imaginar. Relação com a vida, irmãos. Refletir sobre o céu muda a forma como andamos aqui na terra, aqui nesse mundo. Usemos nossa mente para caminhar na descrição de um tempo onde a vida será vivida de forma mais abundante possível. Essa ideia é evidenciada pela repetição da palavra vida. Existirá água da vida, árvore da vida. Então, nesse período, depois do milênio, a vida vai ser plena, completa. Não se sabe se essas realidades são literais ou espirituais. O importante é o sentido delas. Mostram que a vida deixará de escapar de nós, pois a receberemos plenamente das mãos de Deus. Pensar na eternidade significa trazer o céu para a terra. Devemos ter vontade de estar com Deus na eternidade, porque lá haverá uma continuidade de nossas vidas em nosso mundo, agora totalmente redimidos para a nossa alegria eterna. O último aspecto tem relação com os apóstolos, como fundamentos da igreja. Essa afirmação era básica para todos os outros escritos do Antigo Testamento. A igreja foi constituída sob o ensino e fundamento dos apóstolos. Assim, só participa do povo de Deus aqueles que seguiram os ensinos dos apóstolos, que por sua vez eram os ensinos de Jesus Cristo. Os que seguiram ensinamentos estranhos não participarão da nova realidade espiritual. Então existe 1 milhão de igrejas e 1 milhão de religiões e 1 milhão de doutrinas que se dizem cristãs. Porém, são distorções, são heresias, são ensinos falsos e confusos. Quem segue essas distorções, essas heresias, esses ensinos falsos, não participarão da vida eterna. Só participarão da vida eterna aqueles que seguem o verdadeiro evangelho, o verdadeiro fundamento de doutrina, o verdadeiro ensino de Jesus e dos apóstolos. Faz total diferença, totalmente relevante se você participa da igreja batista ou da igreja A ou da igreja B ou da igreja C. Por quê? Porque se a igreja A, a igreja B ou a igreja C ensinar algo que não é a doutrina dos apóstolos, o fundamento da igreja, simplesmente esse alicerce é de areia. E a gente, como diz a expressão, a casa vai cair. Muita gente naquele dia, Jesus disse em Mateus 25, vai chegar e vai dizer: Senhor, Senhor, em seu nome curamos enfermos, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome pregamos o evangelho. E Jesus vai dizer: nem conheço vocês, para longe de mim vocês que praticaram a maldade. Então muita gente naquele dia vai chegar, vai chegar na ressurreição dos mortos diante do grande trono branco, achando que vai entrar no céu, e vai cair do cavalo, vai ser lançado no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Por quê? Porque seguiram um falso evangelho, uma falsa religião, falsas doutrinas. Tá? Na realidade, tudo que está escrito no Apocalipse, mesmo quando traz sofrimento e às vezes falta de compreensão aos cristãos,
faz parte da revelação do livro que está nas mãos de Jesus Cristo. É o que foi aberto por ele, que foi aberto por ele. Seu conteúdo revela o domínio de Deus sobre a história. É por isso que o final do livro apresenta a vitória final da igreja. Ela é cuidada, dirigida por Deus até o final. O tema do Apocalipse, de ponta a ponta, é a descrição de como o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, venceu e passou a reinar sobre tudo e todos. Então, irmãos, que essa certeza possa estar nos nossos corações, na nossa mente, de que no final nós reinaremos e venceremos eternamente com Jesus. Haverão dores de parto, haverá tribulações, mas nós viveremos e reinaremos na eternidade com Jesus. Vamos lá responder as perguntas então? O que acontecerá com Satanás no milênio? É julgado no lago de fogo. Não, Satanás é preso. A besta e o falso profeta. Mas aqui fala, ó, a batalha vencesse o Satanás será julgado no lago do fogo. Depois do milênio. No milênio, ele é preso. Depois do milênio, ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Então, o milênio é esse período de tempo entre uma coisa e outra. Ó, Jesus vai vir, um anjo vai prender Satanás com cadeias eternas, isso tudo é simbólico, tá? E ele vai ficar preso durante o período que compreende o milênio. No final do milênio, ele será solto. E aí ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, ele é preso? No milênio ele será preso. Depois do milênio, Satanás será solto. Qual será a sua última tentativa contra o povo de Deus? Eu achei que no lugar positivo, mas certo também não vai estar certo. Satanás será solto e organizará uma derradeira oposição ao Cordeiro de Deus? Isso aí. Opa, modelo. Então ele vai fazer guerra contra os santos, tá? Satanás, a última tentativa dele é fazer guerra contra o povo de Deus, fazer guerra contra os santos. Tá? Você acrescenta na resposta de vocês isso aqui, ó. Enganará as nações e fará guerra contra os santos. É porque isso é dito com essas palavras no Apocalipse capítulo 20. Satanás enganará as nações e fará guerra contra os santos. Esse enganará as nações, lembrando que não tem nenhuma pessoa aqui literalmente para ser enganada. É apenas uma expressão simbólica da natureza de Satanás, que é ser caluniador, mentiroso. Quem será julgado no juízo final? Todos os seres humanos. Isso aí, todos. Justos, injustos, grandes, pequenos, feio, reis, bonito, poderosos, mendigo de rua, todo mundo vai passar pelo juízo final. O que é simbolizado pela Nova Jerusalém que desce do céu? A noiva, a igreja. A igreja, a noiva do Cordeiro. Isso aí. Pode falar tanto que é a noiva do Cordeiro como a igreja, que são expressões sinônimas aí. Alguma pergunta? No dia da Às gincana. 9h58. No dia da gincana vai ter, bastante. Aí torta na cara. Tchau. Semana que vem nós vamos fazer uma revisão, então quem faltou alguma aula, venha, porque a revisão vai ser as perguntas. E é justamente as perguntas da revisão que vão ser feitas na gincana, tá? Então quem perdeu alguma tem chance de pegar aí e tirar atrás. Pegar teu caderno. Eu vou organizar 50 e poucas perguntas. Presta atenção aqui, gente. Eu vou organizar 50 e poucas perguntas nos slides e nós vamos responder elas novamente juntos. Então é uma revisão que quem vier não vai tomar tortada. Mas não domingo que vem, né? Pelo amor de Deus. A revisão é domingo que vem, a gincana é só na outra. Mas domingo ele que não vai vem não é vai ter Páscoa, pastor. Não entendi. Não vai ter Domingo que não vai vem é ter as Páscoa. perguntas semana que vem? Sim, mas quantas perguntas vocês vão trazer? É uma hora que nós temos, se as perguntas forem Mas domingo que suficientes. vem é Páscoa, pastor. Muita Mas gente viaja. É. Nós vamos Pois vocês assistem pra vocês não tomar tortada. Assistem a gravação. Quem tiver que visitar a família na Páscoa, depois assiste a gravação. Senão a torta vai comer sem torta. Não sei se vai ser torta, se vai ser balde d'água, não sei ainda. Né? Slime. Esse aqui eu vou voltar. Viu? Slime. Vamos falar pra Sara, pra Seis. Ana fazer slime e jogar slime na cabeça. Se assustar muito, eu nem venho no dia. Eu
vai perguntar assim, quem é a besta? Eu falo, Silvio Malafaia. Ah, o professor falou que a besta era Dilma. Aí eu falo, Você é meia besta. isso mesmo, mas sempre fala assim, o Malafaia é 333, meio besta, eu aceito. Gente, eu perdi meu anel. Não fica falando nome Aqui. de pastor de outra Eu não igreja. acredito. Aqui na igreja. É o Malafaia, nem vai saber como é que estão falando assim. Posso falar de outro pastor aqui da Meu cidade. Deus, eu estava com ele ontem. Eu sei que esse vídeo se espalha bastante. Alguma pergunta, gente? Mande as perguntas de vocês no WhatsApp, hein? 10 e 1, coloca em pé para nós orarmos. Gente, o segundo anel que eu perco de ouro. Oremos, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. Senhor, te pedimos que nós tenhamos guardado em nossos corações. Sejamos fiéis a ti, Pai. Sejamos atentos aos sinais dos tempos. Que nós possamos ser perseverantes em meio às tribulações e perseguições que Satanás, Senhor, e as suas bestas vão impor contra a igreja. Senhor, fortalece, Pai, a igreja que já é perseguida hoje em diversos lugares do mundo. Fortalece os seus missionários, Pai, o seu povo. Fortalece a igreja aqui no Brasil. Que nós sejamos mais convictos, mais empenhados, mais, Senhor, envolvidos com a tua obra e com o teu reino. Pai, despede esses meus irmãos em segurança, que eles que estarão ajudando aqui na preparação, Senhor, da festa do milho, que eles que vão estar conosco reunidos à noite para louvar e engrandecer o teu nome. Todos nós, Senhor, oramos a ti, agradecidos. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. A aula está encerrada, irmãos. Vão em paz, o Senhor nos acompanhe.